E o Botafogo bateu o recorde histórico do primeiro turno do Brasileirão nessa rodada. O Flamengo segue numa crise fortíssima, cada vez pior. Fluminense reclamou muito da arbitragem nessa rodada. Vamos ver se foi com razão, se foi sem razão agora nesse vídeo. A briga pelo G4 tá insana. A gente teve muitas mudanças na tabela nessa rodada e chegou a hora da gente analisar o momento dos 20 clubes do Brasileirão. Esse aqui é o prisma da rodada, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Se você não conhece aqui o canal ainda, essa é a mais nova casa do futebol brasileiro no YouTube. Nesse canal a gente troca ideia e analisa todos os campeonatos do nosso país, então todo time vai ter vez aqui no canal, estamos voando e isso tudo eu devo a vocês. Começamos a meta de 20 mil inscritos no sábado e a gente já está indo muito bem, então se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, porque o seu reforço é muito importante para o nosso time. Esse é mais um vídeo do Prisma da rodada no Brasileirão da Série A. Se você ainda não conhece esse quadro aqui no Torcedorismo, é nesse quadro que eu avalio o desempenho de cada um dos 20 clubes do Brasileirão. Então, eu vejo o aproveitamento de cada time nos últimos 5 jogos no campeonato e classifico de acordo com essa tabela que está aparecendo aí para você. Lá no topo, a galera com a bola dourada significa que você tá tendo, o seu time tem um aproveitamento de campeão, né? De briga por título. E aí vai descendo, né? Bola verde, aproveitamento de G4, bola azul, galera ali que tá tentando uma pré-Libertadores. Bola roxa, a galera tem que ter atenção, não tá pegando nenhuma vaga, mas tem que se preocupar com Z4 já. E cara, bola vermelha é a galera que tá com rebaixamento atual de time rebaixado. Ao final do vídeo você vai ver a tabela atualizada do Prisma aqui na rodada 19. Fechamos o primeiro turno do Brasileirão e também você vai ver o time que ficou como destaque positivo nessa rodada e também o destaque negativo, né? Vamos na ordem de sempre, a ordem alfabética. Vamos começar pelo América Mineiro, que chegou ao seu 9º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, meu irmão. Tá completamente afundado na lanterna. Tomou mais um gol de bola aérea. Nem o Fabian Bustos, novo técnico do América, que entrou na vaga do demitido Wagner Mancini, conseguiu mudar muito o panorama do Coelho nessa rodada. O time teve muita posse de bola, mas foi muito pouco eficiente, cara. Foi muito pouco efetivo, ficou com aquela posse de bola ali inócua, né? Sem muitos chutes a gol, não levou muito perigo. Não é o mesmo time que joga a Sul-Americana. É impressionante, cara. A América muda na Sul-Americana, né? Eu não consigo entender isso. Aqui no Prisma, o time tem bola vermelha com apenas 7% de aproveitamento. Fez só um pontinho nos últimos 5 jogos, né? O Atlético Paranaense fez o último jogo da rodada. Foi ontem, foi terça-feira. E, cara, foi melhor que o Cuiabá. O jogo praticamente todo, jogando na Liga Arena, né? Dentro de casa, o Atlético é muito forte, controlou o jogo, fez um gol em cada tempo e terminou o turno dentro do G6. O Atlético Mineiro conseguiu vencer o 2º jogo seguido no Brasileirão e foi com gol de Paulinho. Paulinho que tinha saído chorando no jogo da Libertadores, em que o Atlético foi eliminado do Palmeiras, né? Ele perdeu um gol feito e agora ele fez o gol que deu a vitória pro Galo no Brasileirão. Galo não foi tão bem assim no jogo, né? Mas demonstrou mais... Cara, principalmente uma defesa de respeito, né? O Atlético o Filipão tá acertando o Atlético da defesa pro ataque, que realmente é a máxima do futebol, né? Chegou a dominar o Bahia em determinado momento do jogo, sofreu alguns lances, mas acabou vencendo. Aqui no Prisma, o Galo ainda tá na bola roxa com 47% também. Inclusive, esse jogo pode ter sido o último jogo do Galo tendo o Mineirão como sua casa, né? Porque a Arena MRV já deve receber o próximo jogo como mandante do Atlético. Ficou muito bonito esse estádio do Atlético, né? O Bahia, adversário do Galo nesse jogo aqui, foi bem, o time foi bem, mas contou com uma atuação tenebrosa do zagueirão Vitor Hugo, que ainda não chegou no Bahia, né? Não é possível, ele ainda não se apresentou, não vem fazendo uma boa temporada, falhou no gol do Paulinho, que deu a derrota pro Bahia. Bahia fez um jogo razoável, não foi um mau jogo, mas ainda falta constância esse time durante o jogo, né? O Bahia é um time muito sem padrão na fase ofensiva. A gente não vê, parece que o Bahia não é bem treinado ofensivamente, né? Aqui no Prisma, o time tá na bola vermelha com 33%, mas acabou fechando o primeiro turno fora do Z4, que é o que o Bahia quer, né? Não ser rebaixado esse ano. E o super líder, o Botafogo, venceu o seu 10º jogo dentro de casa, 100% de aproveitamento no Newton Santos. Dessa vez, meu irmão, só precisou jogar um tempo da partida. Eu fui nesse jogo e quando eu vi a escalação ali, já tava na arquibancada, eu já fiquei bolado, tá? O Laje fez uma besteira danada, na minha opinião, mudou o esquema do time ali, né? Com a ausência do Tiquinho, ele botou o time no 4-5-1, com o Eduardo de falso 9 e, cara, jogou praticamente sem pontas nesse jogo, né?
Resultado, o time não se encaixou de jeito nenhum no primeiro tempo. O Lucas Fernandes começou completamente perdido o jogo, não voltava para defender de jeito nenhum, tava perdidaço ali na marcação. O Inter acabou dominando esse meio de campo no início do jogo, né? Nem o Sauer, nem o Fernandes, nem o Eduardo, nenhum deles estava voltando para marcar. O Inter teve chances de abrir o placar, acabou fazendo seu gol, um gol inclusive que eu nunca vi na vida, né? A bola caiu na cara do PR, né? O PR bateu uma roupa, a bola ficou no pé dele e ele ficou procurando a bola. É impressionante, né? Mas só que o PR tem muito crédito no Botafogo, ele é muito bom e provavelmente é o melhor goleiro desse campeonato no momento ali, né? Depois disso, o Lage mandou o Lucas Fernandes recuar um pouquinho, né? Esse problema acabou, o Botafogo começou a dominar o meio de campo, mas ofensivamente o Botafogo pouco produziu no primeiro tempo, né? E cara, eu não sou contra o Botafogo ter variações táticas, eu acho isso importante. Ou do Lage até botar o seu estilo de jogo ali, né? Óbvio, é o time que ele tá treinando, mas pra quê? Pra que ele vai mudar o Botafogo agora, cara? Meu irmão, tá dando tudo certo, o time tá voando, não precisa. Sabe quando você anda na sua casa? Cara, tu tá andando na tua casa à noite, vai pegar uma água na cozinha. Tá tudo apagado e você sabe onde tá cada coisa. Tu tá ligado nisso, né? Tu vai no escuro, sabe onde tá interruptor, sabe onde tá tudo. Assim são os jogadores do Botafogo com esquema que tá jogando o ano inteiro, né? Se alguém mudar as coisas de lugar na sua casa, você não vai andar com a mesma confiança no escuro, cara. Você vai andar, mas você vai andar com cuidado, tateando as coisas, devagar. E foi assim que os jogadores do Botafogo se sentiram nesse jogo no novo esquema, né? Quando o Lage desfez o 4-5-1 e colocou os pontas de volta, o time jogou por música. Cada um sabia o que fazer, os movimentos, onde cada um tava. O Botafogo atropelou o Inter no segundo tempo, meteu 3 gols, podia ter feito mais gols e segue com 13 pontos de vantagem na liderança. Bateu o recorde de melhor campanha da história dos pontos corridos no primeiro turno. Eu já falei pra vocês aqui no canal que pra mim Botafogo já é campeão, tá? Acho que ninguém tira esse título do fogão. E aqui no Prisma, o aproveitamento recente do líder é de 73%. Inclusive, eu queria aproveitar para agradecer a galera botafoguense que me marcou lá nos stories do Instagram, na festa da torcida do fogão. Tá bonito de ver o que vocês estão fazendo nesse campeonato. A torcida do Botafogo tá dando show. Muito obrigado pela moral. E sigam me marcando lá nas próximas rodadas. Todas as torcidas são bem-vindas, porque eu vou repostar a festa de todas as torcidas lá no Instagram. Beleza? Passando agora para o Bragantino, o time fez um primeiro tempo fraco, levou um gol de pênalti do Vasco, conseguiu empatar o jogo, mas não conseguiu ter fluidez no ataque para virar o jogo no segundo tempo, tá? Aqui no Prisma, o Massa Bruta tem bola azul com 53% dos pontos nos últimos 5 jogos. O Corinthians é um time que tá subindo muito de produção, rodada a rodada, tá quietinho ali, o Corinthians tá só disparando, olho no Corinthians nesse segundo turno. Tô avisando a vocês, é um time que eu imagino que vai ficar ali entre os 6 melhores na tabela do segundo turno, tá? Não tô dizendo que vai ficar entre os 6 melhores do Brasileirão, mas quando você puxar ali a tabela do segundo turno, acredito que o Corinthians vai fazer uma boa campanha. O time não perde há 11 jogos, o primeiro tempo do time foi ruim, mas as mudanças do Luxemburgo no intervalo surtiram muito efeito, trocou os 2 laterais, saíram Fábio Santos e Fagner, que não estavam tão bem ofensivamente, entraram Bidu e Bruno Mendes, tirou um volante e meteu o atacante Wesley no lugar, e cara, o time respondeu instantaneamente, antes dos 10 minutos do segundo tempo já tinha virado o jogo. Essa vitória tá na conta do Luxemburgo, e aqui no Prisma o time tá com 73% e chegou na bola dourada pela primeira vez o Corinthians, hein? Já o Curitiba nesse jogo aí não se achou em momento nenhum do jogo, foi mal, conseguiu um gol aleatório ali, não merecia fazer o gol no momento em que fez, e depois não resistiu à pressão do Corinthians, terceira derrota seguida do Curitiba. Curitiba fecha o primeiro turno com 14 pontos, e só de curiosidade para vocês, nunca um time que fez só 14 pontos no primeiro turno conseguiu se livrar do rebaixamento. Então já sabem que o Coritiba vai ter vida duríssima daqui pra frente no campeonato para se recuperar, né? No Prisma o time tem 27% e fica na bola vermelha. O Cruzeiro foi bem dessa vez, enfrentou o Palmeiras fora de casa, jogo difícil e foi melhor no jogo, criou as melhores chances. Tá certo que podia ter feito mais, né? Só que o Cruzeiro se defendeu muito bem, anulou completamente o Palmeiras a maior parte do jogo. O Palmeiras é um time sem criatividade já, né? Mas o Cruzeiro conseguiu se defender bem, acabou tomando gol de bola parada no último lance do jogo. O gosto é amargo pro time, mas dá pra tirar a boa atuação que o Cruzeiro teve como combustível pro segundo turno. Aqui no Prisma, a Raposa tá na bola vermelha, só tem 20% nos últimos 5 jogos. O Cuiabá dessa vez não conseguiu imprimir aquele estilo de jogo de velocidade, de eficiência que estava dando certo nas últimas rodadas. Ficou encaixotado na marcação do Furacão, não conseguiu produzir muito e perdeu o jogo. Essa derrota quebra uma sequência de 4 vitórias seguidas do Cuiabá e já estava a 6 jogos seguidos também sem perder, né? O time segue muito bem aqui no aproveitamento recente, com 80% de aproveitamento e bola dourada.
Vamos falar de Flamengo agora. O que tá acontecendo no Flamengo, meu irmão? Meu Deus do céu. Primeiro teve caso de agressão entre preparador físico e Pedro, e agora teve a UFC, troca de soco no treino do Flamengo, cara. Gerson lançou uma sequência do Street Fighter pra cima do Varela, quebrou o nariz do cara. A crise tá muito feia no Flamengo, mas antes dessa briga no treino aí, teve o jogo de domingo, né? O time foi mais uma vez bastante mal, foi apático, time sem criatividade, enfrentou um São Paulo que foi com um time reserva, praticamente 100% reserva no Maracanã. O Maracanã tava cheio de novo e tava perdendo, o Flamengo tava perdendo até o último minuto do jogo, quando o Luiz Araújo conseguiu cavar um pênalti ali no finalzinho. O Pedro foi pra cobrança, empatou o jogo, mas o Flamengo tá numa crise fortíssima aqui no Prisma. O time tem bola roxa com 40% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. E o Flamengo tá precisando confirmar essa vaga para a final da Copa do Brasil para não piorar ainda mais essa crise, né? O Fluminense, o meu time, o Fluminense, o que eu posso falar do Fluminense, cara? Fora de casa, eu sempre falo pra vocês, não vou repetir isso aqui. Campanha ridícula do Fluminense fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Isso é um fato e eu não tenho como negar. O Fluminense fez só 7 pontos de 27 possíveis. Teve só 2 vitórias e foram 6 derrotas. Além de um empatezinho que deu mole também, né? Mas nesse jogo aqui contra o Grêmio, o Fluminense, a verdade é que mereceu uma sorte melhor, né? O time jogou bem, jogou melhor que o Grêmio praticamente o jogo inteiro, mas não fez as inúmeras chances que criou, principalmente no início do jogo, né? O Fluminense criou muito no início do jogo, abriu o placar, mas depois tomou 2 gols bobos, saiu derrotado e no final do jogo, o último lance, ainda teve um lance dentro da área que a galera do Fluminense pediu pênalti. O presidente do Fluminense foi pro Twitter escrever: ah, que absurdo a atuação desse árbitro. Felipe Melo fez um story dizendo que o Fluminense foi roubado, que o juiz tinha que ser preso. E, inclusive, quem foi denunciado foi o Felipe Melo, né? Engraçado. Cara, pra mim, isso aqui é pênalti. Tá, é pênalti. O que aconteceu é pênalti. Pisaram no tornozelo do Nino, qualquer um vê isso. É surreal que o VAR não tenha chamado o juiz. Mas, cara, vou te falar, o presidente da comissão de arbitragem, né, o CNM, inclusive, admitiu que foi um erro, que foi pênalti e tal. Os dirigentes no Brasil não fazem pressão na CBF para profissionalizar a arbitragem. Por quê? Quem ganha com essa não profissionalização da arbitragem? Sério, por que isso não é nem pauta no nosso futebol? Isso deveria ser uma corrente, cara, entre mídia, jogadores, dirigentes. Tem que pressionar a CBF para profissionalizar a profissão de árbitros. Os árbitros são amadores, cara. Um negócio que movimenta bilhões de reais aqui no Brasil e uma das partes mais primordiais, né? Não é profissionalizado, cara. Os caras são amadores. Os árbitros de futebol são amadores. Muitos deles têm outras profissões. Tem um cara que é bombeiro, outro que é dentista, o outro que... eu não sei, cara, mas eles têm outras profissões e, além disso, são árbitros de futebol, né? Não tem um treinamento decente, não tem estabilidade, não tem nada. E antes de sair por aí reclamando da arbitragem, os nossos dirigentes têm que pressionar a CBF para dar uma profissão para os caras, profissionalizar os caras, deixar os caras ali nos trinques, treinamento decente diariamente. E isso não acontece, e aí depois eles vêm esporadicamente reclamar nas redes sociais, né? Então esse absurdo vai continuar eternamente até que mudem. Enfim, Fluminense está com 47% de desempenho recente, está na bola roxa e conseguiu terminar o primeiro turno fora da zona de classificação para Libertadores. O Fluminense terminou em 7º. O Fortaleza conseguiu respirar, venceu depois de 4 jogos, acabou com a vida do Santos, meteu um 4-0, respirou na tabela, mas aqui no Prisma segue na bola vermelha com só 20%. O Goiás está seguindo a sua recuperação impressionante, né? O Goiás é um dos principais times nesse momento do campeonato. Venceu o confronto direto fora de casa contra o América, se afastou do Z4 e aqui no Prisma tem impressionante 73% e chega na bola dourada. Nesse momento o Goiás tem aproveitamento de time que briga por título, então tá muito bem o Goiás, termina bem o primeiro turno, né? O Grêmio fez um jogo razoável contra o Fluminense, foi um time muito eficaz, fez as chances que teve, o Soares joga muito. Soube se defender bem no segundo tempo. O Grêmio, né, fechou ali a área, encheu a galera ali, a linha de 5 ali atrás. O Fluminense não teve tantas chances assim no segundo tempo. E como eu falei no lance de pênalti do Fluminense, falo também que o gol anulado do Grêmio foi no mínimo estranho, tá? Traçaram uma linha toda errada ali no VAR. Talvez aquele gol tenha sido legal, a gente não sabe porque o cara traçou a linha no lugar errado. E essa arbitragem segue uma piada aqui no Brasil, né? Como eu falei, os caras são amadores. O Grêmio voltou a vencer mesmo com esse problema aí, voltou ao G4 e aqui no Prisma tá com 47% na bola roxa. O Inter
se recuperou na Libertadores, mas tomou um vareio no Brasileiro. 7º jogo sem vencer no campeonato, até começou bem no primeiro tempo, fez um bom jogo, mas foi atropelado no intervalo, nem viu a bola no segundo tempo, não teve forças nem para tentar impedir o ímpeto do Botafogo. E no Prisma a situação mostra que a coisa pro Inter não tá boa, tem só 20% e o Inter não pode focar só na Libertadores e abandonar o Brasileiro, porque pode se complicar lá no final. O Palmeiras fez mais um jogo ruim nesse campeonato. É duro de ver esse Palmeiras de 2023 jogar, cara. Meu Deus do céu, o time sem criatividade. Continuou só jogando na bola aérea, mas o time só faz isso, e só faz isso por quê, né? Porque é muito bom nisso que faz, né? Isso aí a gente tem que dar o braço a torcer. O Palmeiras é muito bom na bola aérea, fez o gol no último lance, venceu o Cruzeiro e aqui no Prisma volta pra bola verde, 67%. Resultado, o time voltou a ter. O Santos, esse, nossa senhora, né? Que futebol é esse do Santos? O time fecha o primeiro turno na zona do rebaixamento. O ano do Santos ainda tá longe de acabar e tem tudo para ser dificílimo até o final do ano. O futebol que o time tá apresentando é futebol de time rebaixado nesse momento, tá? Nos últimos 5 jogos só tem 2 pontinhos dos 15 possíveis e tá com 13% na bola vermelha, tá? O São Paulo meteu os reservas, time completamente reserva no Maracanã e conseguiu bater de frente com o Flamengo, foi melhor, inclusive, fez um bom jogo, mereceu vencer. Cometeu um pênalti muito bobo ali no final, né? Pênalti mandrake. Mas a torcida tricolor pode ficar bem, né? A nota boa do jogo é que o Lucas fez um golaço e o Rames estreou muito bem ali no segundo tempo. O cara é muito diferente, deu diversos passes bons. Mas no Prisma o São Paulo vem mal, tá com 33%. Tem que se recuperar no Brasileirão porque não vence há 4 jogos. E o Vascão, vocês lembram que eu falei pra vocês no vídeo sobre as contas do Vasco, né? Se você não viu, tá aqui em cima. As contas para o Vasco se salvar, precisa fechar o primeiro turno com mais de 14 pontos. Ainda falta um joguinho atrasado contra o América e o Vasco tem que ganhar esse jogo, é obrigação. Como eu falei para vocês lá com o Curitiba, ninguém que fez 14 pontos se salvou, né? Até hoje do rebaixamento, né? 14 pontos no primeiro turno. Nesse jogo aqui contra o Bragantino, o Vasco não conseguiu demonstrar muita qualidade, mas demonstrou que vai ser um time muito competitivo no segundo turno. Não é mais aquela baba que foi no início do campeonato, e o time vai precisar de muito ponto mesmo, porque o Vasco hoje só tem 13 pontinhos, e aqui no Prisma segue na bola vermelha com 27% de aproveitamento recente, mas os últimos 2 jogos foram animadores pro Vasco, né? Bom, como eu prometi pra vocês, essa é a tabela final do Prisma da rodada 19, o grande campeão da rodada foi mais uma vez o Cuiabá. O Dourado, mesmo perdendo nessa rodada o seu jogo contra o Atlético, tem o melhor aproveitamento recente dentre todos os times que disputam o campeonato, tem 80%, ganhou 12 dos últimos 15 possíveis, ninguém fez melhor que o Cuiabá. Mas o destaque positivo, esse aqui vai pro Corinthians, cara. É um time que teve um primeiro semestre muito turbulento, muito difícil, muitas trocas de treinadores, mas parece que agora vai se acertando e vai se acertando no momento crucial do ano. A reta final tá chegando, um momento decisivo, e eu projeto um Corinthians forte nesse segundo turno e nesse segundo semestre aqui. O destaque negativo dessa rodada vai pro Flamengo. Eu pensei em dar pro Fluminense por conta da campanha ridícula como visitante, mas a atuação do Fluminense na rodada não foi tão ruim, e a do Flamengo foi uma atuação ridícula, né? O rendimento do time dentro de campo em pontos só tá caindo, né? Tanto em pontos quanto dentro de campo. O elenco tá um caos, é briga pra tudo quanto é lado, e o Flamengo se vê num momento muito ruim. Você que ficou até esse momento do vídeo aqui comigo, comenta aqui embaixo qual time vai ser a surpresa, qual vai ser o melhor time do segundo turno pra você. O Brasileirão vai voltar no sábado, mas eu vou continuar produzindo conteúdo e postando vídeos aqui pra vocês. Tem Copa do Brasil essa semana. Vou lançar também retrospectiva do primeiro turno, contando tudo, números, análises, curiosidades. Então, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo logo, não dá esse mole, ativa o sininho para receber os vídeos assim que eu lançar, e não deixe esse vídeo antes de deixar o seu like. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!